Estamos na terceira aula, onde estamos a falar de algarismos significativos, conforme vimos na aula anterior de grandezas e unidades. Então, desta aula, vamos ver algarismos significativos, para podermos facilitar o processo de cálculo para os próximos estudos, não é? Então, falar de algarismos significativos, primeiro devemos entender que, ao medir o comprimento de uma barra qualquer, né? Uma barra qualquer com uma régua como esta, não é? Em milímetros, podemos escrever essa medida da seguinte maneira, como estamos a ver aqui essas barras. Temos essa barra e temos a segunda barra. Então, tenho a régua aqui, em que posso posicionar aqui e descer um pouco dessa forma, de modo que saia a medição correta. E se formos estender até aqui e ajustar um pouco aqui, podemos entender que esta medição é de, como eu dizia, vamos encontrar aqui uma medição de que a barra mede 4 milímetros, mas aqui estamos a ver como centímetro, mas supondo que estamos a usar esses milímetros daqui para termos 1 centímetro, não é? Então, aqui para os milímetros, nós podemos ter como largura igual a, para essa distância vamos encontrar aqui a 4, não é? Aqui existe uma vírgula, quando temos aqui, encontramos 0,5, está para 5, e aqui vamos por 0,5. Temos esse algarismo. Então, quando viemos na segunda barra, então para fazermos a nossa medição aqui, podemos observar o seguinte, de que o nosso objeto aqui de medição parte de 0 centímetros para 4, mas aqui termina na metade de 5. Então vai ficar aqui 4 para 5 no meio. Então faltando alguns décimos para 5. Então, já para este caso, como está no meio, vamos representar o nosso comprimento da seguinte maneira. Aliás, a largura da seguinte maneira aqui é 4,5. Que vamos acrescentar aqui o zero para ser 4,50, mas vai ficar 4,5, a melhor linguagem. Então, o que nós podemos aqui entender é o número exato que nós medimos foi de 4, e aqui também foi de 4. E o próximo ficou de 0, e também o próximo ficou 5. Então, esse 0, ou esse terceiro número, ou esse número aqui, este, que figura aí assim, chamamos de número duvidoso. Duvidoso também aqui é duvidoso. Este é um número duvidoso. Por que não estamos a dizer assim? Porque essa medida apresenta 3 algarismos significativos. Esses são 3 algarismos significativos. Este primeiro, segundo e terceiro são 3 algarismos significativos. Chama-se assim quando nós efetuamos a medição. São algarismos significativos. São total 3 algarismos. Sendo o último chamado como algarismo duvidoso. Este último aqui chamamos de algarismo duvidoso. Então, observe que o algarismo duvidoso, né? O algarismo duvidoso diz respeito à precisão do instrumento. Diz respeito à precisão do instrumento aqui de medição utilizado, no caso dessa régua. Né? Então, a precisão para a régua vai até o milímetro. Então, sendo assim, quando temos esse zero como o valor a seguir, é chamado de duvidoso. O décimo do milímetro, neste caso, é chamado do milímetro. Refere-se a essa base de zero, que corresponde a 10 milímetros de alguma coisa. Então, para chegar até no 5 vai precisar de alguns milímetros, então, que corresponde a 4,5 centímetros. Por exemplo, vou pôr aqui que 3, esse é um exemplo, né?
Vou escrever aqui embaixo, por favor. Exemplo. E também aqui pode-se fazer a operação, de algarismos significativos. Tenho aqui 3,67 mais 3,8, que vai ser igual a 7,47. Se formos a fazer as contas aqui dá este valor, não é? Então, o que nós podemos entender aqui, qualquer operação que envolve um algarismo duvidoso, neste caso, antes de apontar, tem um resultado também duvidoso. Isso devemos saber, não pode esquecer que qualquer operação que envolva algarismo duvidoso tem resultado também duvidoso. Por exemplo, quais são os algarismos duvidosos nesse nosso exemplo aqui? É este terceiro e este segundo. Então, é um algarismo duvidoso. Então, como são dois algarismos duvidosos, também o resultado vamos ter como um número de algarismos, algarismos duvidosos. Estes aqui são duvidosos. A resposta correta aqui para esse exercício de forma interpretativa, vamos ter dois algarismos significativos. Teremos este é o primeiro algarismo e este é o segundo algarismo significativos, né? Algarismo significativos. E dos restantes são duvidosos. Neste caso, o 7 é duvidoso. Assim. Então, para concluir, podemos entender que uma medida nunca deve ser apresentada com mais de um algarismo duvidoso. Isto deve-se entender e deve-se fixar para todos os exercícios que nós vamos ver à frente. Por exemplo, exemplo 2 aqui, coloco exemplo 2 que tem 3,672 mais 2,44. Então, como operarmos aqui, nós já sabemos, podemos usar aqui rascunho, 3,672, esse é o algarismo, e aqui podemos usar 2, e aqui vamos pôr 4, e aqui acrescentamos um 0. Então, aqui vamos ter a soma, que é mais. Aqui vamos ter 2 mais 0 vai ficar 2. 7 mais 4 vai ficar 11. Escrevemos 1 vai 1. Vamos guardar aqui 1. Então 6 mais 4 vai ficar 10. Mais esse 1 vai ficar 11. Então vamos também manter de novo 1. Então 3 mais 2 vai ficar 5. Mais esse 1 vai ficar 6. O resultado aqui vai nos dar de 6,111 ou 6,112. Esse aqui é o resultado, né? Então, mas como a medida não pode ter mais de um algarismo duvidoso, então a resposta correta aqui nós podemos só colocar de 6,11. Então o algarismo duvidoso tiramos, só ficamos com 3 algarismos significativos. É assim, quando formos a fazer as operações para qualquer exercício que vir lá à frente, não podemos esquecer desses dois princípios. Até a próxima e não esqueça de compartilhar e subscrevendo-se no canal.